pessoal, Giba na área, beleza? Você está aqui no meu canal Coisas de Giba, sobe a vinheta! Bom, hoje eu vou mostrar para vocês um jogo mais do que clássico. Eu acho que é praticamente impossível alguém não ter ouvido ao menos falar, né, nesse nome, que é o jogo da velha. Como vocês podem ver aqui, esse aqui é um modelinho de crochê feito exclusivamente para o canal pela Juliartes. Vou deixar aí o link para vocês verem os trabalhos delas, né, da Juliana e da Júlia. Tem bastante coisa legal para sua casa, para presente. Entra lá que vocês vão gostar. Então, fica aí até o final para aprender como não perder no jogo da velha. Ou seja, consequentemente, você não perdendo, suas chances de vitória são maiores, né? Visto que se duas pessoas souberem jogar o jogo da velha, a tendência é que sempre empatem. Então, você tem que considerar, né, que você ao menos não vai perder. Então, fica até o final e bora aprender o jogo da velha. Primeiramente, eu vou explicar as regras, que é simples demais. Então, o objetivo é fazer 3 símbolos iguais numa linha. Então, ou na horizontal, mesmo símbolo. Então, pode ser tanto aqui, quanto aqui, quanto aqui. Podem ser 3 símbolos iguais na vertical, pode ser aqui, aqui ou aqui, ou nas diagonais, aqui ou aqui. Então, quem conseguir fazer isso, ganha o jogo. Se ninguém conseguir, dá a velha. Que é por isso que se chama jogo da velha. Tá? Então, como que se procede o jogo? De comum acordo, escolhe quem é que vai começar. O jogador 1 aqui jogou aqui, o segundo jogou aqui, o terceiro joga aqui. Terceiro não, né? Terceira jogada, né? O primeiro jogador faz a terceira jogada, aí na quarta jogada ele faz aqui, quinta jogada faz aqui, sexta jogada aqui, sétima jogada aqui, oitava jogada e nona jogada. Então, por exemplo, nesse caso aqui, ganharia aqui no centro. Tá? Sempre vai sobrar uma peça, porque como são 9 lugares no tabuleiro e tem 5 de cada uma, quem começa sempre vai ter as 5 peças no tabuleiro e o outro jogador só vai conseguir colocar 4 e vai ficar uma de fora. Tá? Então, esse é um caso que um jogador ganhou. Agora, se por exemplo tivesse assim, terminado, ó, não tem nenhuma situação, nem nas diagonais, nem nas verticais e nem nas horizontais. Então aí teria dado empate, que é a velha. E aí quem começou a primeira partida, na outra acaba sendo o segundo a jogar, certo?
Agora vamos para as estratégias do jogo para não se perder. Então, o jogador que for começar, ele tem três tipos de casa onde ele pode começar. Ou ele começa aqui na casa de centro, ou ele começa em uma das casas aqui, vamos chamar de bordas, são essas 4 aqui, ou uma dessas 4 casas de quinas. Então, vamos para o primeiro caso, onde o primeiro jogador, vamos considerar que é o nosso oponente que vai começar. Depois a gente consegue visualizar isso da mesma maneira como se nós fôssemos os primeiros a começar o jogo. Então, se o oponente colocar aqui no centro, nós devemos obrigatoriamente escolher uma dessas 4 casas de quina. Por quê? Então vamos imaginar um caso em que se coloca a peça aqui numa casa de borda. Então o que o nosso adversário vai fazer? Né? Aqui nós cometemos o erro. Então o adversário vai colocar a peça aqui do lado do nosso X. Nós, claro, não vamos querer que ele ganhe o jogo e complete aqui na diagonal. Nós vamos colocar aqui. E aí, o que nosso adversário vai fazer? Ele vai colocar a peça dele aqui. E o que acontece nessa situação? Ele consegue ganhar na jogada seguinte tanto aqui quanto aqui. Então, se a gente tentar fechar ele aqui, ele ganha aqui. Se a gente tentar fechar aqui, ele ganha aqui. Então, vamos voltar aqui. E aí, como o tabuleiro é simétrico, tanto faz ser aqui, aqui ou aqui. Então, por exemplo, se for aqui do lado, dá no mesmo, porque aí o nosso adversário vai colocar aqui ou aqui, né? Vamos colocar aqui. Obrigatoriamente nós teremos que colocar aqui. O que ele vai fazer? Ele vai colocar aqui, que vai fechar tanto aqui na horizontal quanto aqui na diagonal. Então, se a gente tentar fechar aqui, ele ganha aqui. Se a gente tentar fechar aqui, ele ganha aqui. Então, quando o adversário começa no centro, nós não podemos começar aqui, tem que começar sempre aqui nos cantos. Então, vamos lá, por exemplo, ele começou aqui, nós começamos aqui, ele vai tentar, sei lá, aqui, ó, tentar fechar aqui. Nós vamos fechar, para ele não fazer. Ele está vendo que aqui nós vamos fechar, é ele que vai barrar. Aí ele quer fechar aqui, nós não vamos permitir. Vou colocar aqui. Aí ele vai tentar aqui, para tentar fechar. Nós vamos barrar e ele vai colocar aqui e deu velha, deu empate. Então, essa é a primeira situação. Então, se nós pensarmos em nós começando o jogo e não o adversário, o raciocínio é o mesmo. Quer dizer, nós sabemos que se nós começamos aqui, para ele jogar certo, ele vai ter que jogar aqui, nas quinas. Se ele jogar aqui, a tendência é que... Então, vamos fazer o contrário, né? Sempre fazendo a gente com X. Então, se ele jogar aqui, ele está jogando certo. Então, a tendência é que empate, a não ser que por algum descuido
ele acabe perdendo, mas bem difícil disso acontecer. Então tem que torcer para ele colocar aqui nas bordas, certo? Porque colocando nas bordas, nós colocamos ou aqui, né, por exemplo. E aí ele vai tentar fechar aqui. Nós vamos vir aqui e tendo duas possibilidades, ele não consegue na próxima rodada fechar os dois caminhos. Então se ele tentar fechar aqui, a gente ganha aqui. E se ele tentar fechar aqui, a gente ganha aqui. Então vamos para o segundo caso. Então no segundo caso, o nosso adversário ele vai começar por uma casa de borda. Então, nesse caso, onde nós deveremos jogar? Vamos imaginar um T aqui, ó. Esse T aqui bem facinho de enxergar, né? Então, a gente pode colocar em uma dessas casas aqui, certo? Por que que não pode colocar nessas duas aqui? Então, vamos ver. Se a gente colocar aqui, por exemplo, o que o nosso adversário vai fazer? Ele vai colocar aqui. Nós vamos ser obrigados a colocar aqui, né, para ele não fechar. E a hora que ele colocar aqui no meio, ficam duas opções para ele na próxima rodada. Então, a gente tentar colocar aqui, ele fecha aqui. Se a gente tentar aqui, ele fecha aqui. Né? Mesma coisa, como é simétrico, é colocar aqui. Então, se colocar aqui, ele vai colocar aqui. Nós vamos tentar colocar aqui, né, para fechar. E ele vai colocar no meio e vai fazer a mesma coisa. Duas opções. Outro caso, quer dizer, se não forem nessas duas, for em uma dessas duas de canto aqui, vamos ver. Então, nesse canto aqui que é fora do T. E aí, desse lado é a mesma coisa, só que simétrico. Então, colocou aqui, ele vai colocar, vamos ver, aqui. E aí vai ser obrigado a gente colocar aqui, para não fechar. E aí ele coloca no meio e tem as duas opções. Então, não pode colocar aqui e a mesma coisa aqui, né? Então, se colocar aqui, ele vai colocar aqui. Nós vamos ser obrigados a colocar aqui. Ele coloca aqui e ficam duas opções. Então, fora do T é pedir para perder. Viu? Até rimou. Então, vamos para um caso aqui vencedor. Quer dizer, que você não vai, pelo menos não vai perder. Então, pode ser uma dessas casas aqui. Então, vamos colocar no meio, por exemplo. Colocou no meio, ele vai, sei lá, por exemplo, colocar aqui. Nós vamos colocar aqui, para não fechar. Aí aqui, nós que vamos fechar. Então, ele vai tentar nos impedir. Agora, quem pode fechar aqui é ele. Nós podemos impedir. Mas está vendo que não tem nenhuma situação em que ficam duas possíveis vitórias para o adversário na próxima jogada.
Então aqui, ó, quem tá para ganhar somos nós. Então ele impede aqui. Aí, nossa, tanto faz, né? Ele vai jogar e dá velho. Então, aqui nós começamos pelo centro. Vamos fazer um exemplo aqui de quina e depois faz um exemplo aqui embaixo. Então, se ele começa aqui e nós colocarmos aqui, sei lá, de repente ele vai tentar colocar aqui no meio. Nós vamos impedir aqui. Vamos ver. Colocar no meio. Aqui. Ele vai tentar colocar aqui. Nós não vamos deixar. Colocar aqui. Agora quem não vai deixar aqui é ele. Quem não vai deixar aqui somos nós. E termina aqui e dá velha de novo. Então tá vendo, não tem essa opção de duas jogadas vencedoras no próximo turno. Então aqui, como é simétrico, é a mesma coisa. Vamos para o último caso, que é a gente começando certo aqui, que é uma casa no T. Então, sei lá, aqui ele vai tentar, sei lá, aqui do lado, nós vamos impedir aqui. Ele vai tentar no meio, ou aqui, tanto faz, né? Tentar no meio aqui. Aí, nós vamos impedir. Aí aqui, é ele que não poderia fazer isso, né? Vamos ver. Tá vendo? Que se ele colocasse aqui, nós íamos impedir aqui e aí nós teríamos duas opções. Então aí já poderia acontecer um erro dele. Então, sei lá, ele colocaria aqui. Tá vendo? Caiu num caso que nós acabamos ganhando. Vamos ver. Se colocar aqui. Porque se ele colocar aqui ele perde. Ele vai colocar aqui. Nós não vamos deixar. Vamos colocar aqui. Aí ele vai tentar colocar aqui. Nós não vamos deixar. Vamos colocar aqui. Ele vai colocar aqui e deu velha. Então, tá vendo? Nós acabamos não perdendo. Então, do mesmo jeito que nós estamos pensando no adversário começando aqui e sabendo que nós temos que jogar aqui, é a mesma coisa se formos nós que formos começar, né? É isso, né? Então, se nós começamos aqui, nós sabemos que para o adversário jogar corretamente, ele vai ter que jogar em uma dessas posições do T. Então, se ele começar aqui ou aqui, grandes chances de nós ganharmos. Então, se ele começa aqui, por exemplo, nós que vamos ganhar. Então, a gente coloca aqui, ele vai ter que pôr aqui, nós colocamos aqui, temos duas opções vencedoras, certo? Então, esse foi o segundo caso. E finalmente vamos para o caso em que o adversário começa por um dos 4 cantos. Tá? Então, vamos admitir esse aqui como o canto do nosso adversário. Então, quando ele começa por um dos cantos, a única opção que a gente deve jogar é no centro. Qualquer outra é praticamente pedir para perder. Então, vamos começar primeiro já, então, por esse caso vencedor aqui, digamos, né? Caso que você não perde. Então, sei lá, se ele tentar
começar por uma das de borda, então você vai tentar aqui, nós vamos tentar aqui. Ele não vai querer que a gente ganhe, vai colocar aqui. Nós vamos colocar aqui. Ele não quer que a gente ganhe, vai colocar aqui. Nós nem temos mais como ganhar, nem ele, né? Então põe em qualquer lugar aqui, qualquer lugar aqui. Então dá velha. Então, no mínimo você não perde, se você colocar no meio. Agora vamos, por exemplo, para uma situação que ele coloque uma peça de borda, tanto faz. Vamos primeiro pegar um caso que é colado e depois um caso em que não é colado. Então, vamos por aqui, por exemplo. Então, o que ele poderia fazer aqui, sei lá, colocar no centro? Aí nós vamos colocar aqui, só que se colocar aqui, aí ele coloca aqui e faz duas, né? Então, vamos ver. Se colocar, a gente coloca, tá vendo? Aqui é perdedor. Aqui, colocou aqui, não tem como. Vamos ver se colocar aqui, nós vamos ter que colocar aqui, ele coloca no centro e ganha. Ele já de cara, ou ele coloca aqui ou ele vai colocar aqui. Não tem nem o que. Se ele colocar aqui, nós vamos colocar aqui e ele aqui, são duas opções. Se colocar aqui, nós vamos colocar aqui e ele aqui, e são duas opções. Então colocou na borda, ele já coloca no meio ou aqui do lado e vence. Então, nós pegamos uma posição colada, vamos pegar uma posição que não está colada. Então, de borda que está afastada da peça do adversário. Então, colocou aqui, o adversário vai colocar aqui no centro. Aí nós vamos tentar impedir. Aqui. E quando ele colocar aqui para não fechar, ele já tem dois caminhos para a próxima rodada. Então, se colocar aqui, a gente vence aqui. Se colocar aqui, vence aqui. Então, já vimos que colocando nas bordas, perde. Agora vamos pegar um exemplo aqui no canto. Um aqui sem ser oposto e um exemplo aqui no oposto. Então, por exemplo, aqui, ó, se a gente começar errado aqui, né, porque o correto é sempre no centro. Vamos lá, quando é assim, quando ele coloca no canto que não é exatamente oposto, ele vai colocar aqui, ó, para forçar a peça dele aqui. Então, a nossa peça aqui, né? Ele colocou aqui, nós somos obrigados a colocar aqui, e ele colocando no meio, ele tem duas opções. Então, vai rapidinho, vamos colocar aqui, então tanto faz aqui ou aqui. O que ele vai fazer? Ele vai forçar a gente a colocar aqui, para quando ele colocar no meio, ele ter duas opções. Bom, e a última situação é colocando na quina oposta. Então ele começou aqui, nós colocamos aqui, ele vai colocar aqui, nessa quina, e nós somos obrigados a colocar aqui. E aí ele mata o jogo colocando aqui, porque aí fica com essas duas opções. Então se colocarmos aqui, ele fecha aqui, e se colocarmos aqui, ele fecha aqui. Então a gente viu claramente que o único lugar seguro é colocar no meio, certo?
Aqui eu fiz então uma tabela resumo com os 3 casos. Então, quando o adversário começa pelo centro, que aqui está representado com o círculo, as posições em verde são as posições que nós devemos jogar. E se no caso nós que começarmos pelo centro, nós esperamos que o adversário erre e coloque onde os X estão em vermelho. O segundo caso, começando pela borda, então se o adversário começa por esse caso, nós temos que colocar aqui no T, como nós falamos no vídeo, nessas posições em que estão com o X em verde. O que está em vermelho, a posição que perde. Então, também no nosso caso, se nós começarmos, nós esperamos que o adversário cometa o erro e coloque nas posições em que o X está vermelho. Então, pode estar nessa posição aqui, o começo, ou se estiver nessa posição, o T vai ficar para a esquerda. Se estiver nessa posição, o T vai estar para cima, e se estiver nessa posição, o T vai estar para a direita. Então vamos lá. E o último caso, se começar pela quina, né, se o adversário começa pela quina, a única posição em que não se perde é pelo centro, onde tem o X verde. O resto é derrota. Certo, pessoal? É isso aí. Então é um jogo bem simplesinho, aparentemente sem muitas complicações quanto a regras, mas que pega muita gente aí de surpresa com jogadas sem pensar, e aí cai nessas situações de 2 jogadas vencedoras para o próximo turno. Então, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Curtam o vídeo, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal se ainda não forem inscritos, ativem o sininho para receber vídeos novos, as notificações, e assistam também os outros vídeos do canal, tem muita coisa legal. Isso aí, forte abraço a todos e até a próxima.